Protocolo Servus. Romance clínico analítico comportamental, baseado em casos reais e na análise do comportamento. Eu sou o psicólogo Sidney Reis, escrevi esta obra e agora vou narrá-la para você. Coloque os seus fones de ouvido, porque este audiobook tem som binaural e o que você está prestes a ouvir não é apenas minha voz. É espaço, e ele vai se mover ao seu redor como se o consultório se formasse enquanto escuta. Feche os olhos e venha comigo. Capítulo 1. O silêncio antes do grito. A noite não pedia licença, impunha-se. Sua espessura úmida grudava nos vidros como uma pele fria. Não era acolhimento, nem ameaça. Era densidade. Inevitável. A garoa escorria lentamente em linhas trêmulas, desenhando o contorno de um mundo em dissolução. Não havia paisagem, havia moldura. Lá dentro, algo ainda respirava. Um chiado contínuo, o som sem dono do mundo em repouso, preenchia as frestas da sala e da mente. Não era silêncio. Era o que precedia, um ruído branco, neutro, quase fetal, que parecia vedar as bordas da realidade. Aquela frequência sustentava a cena. Como se o próprio espaço, antes de falar, precisasse aprender a escutar. Então, ela surgiu da cozinha, interrompendo a monotonia fria com o som controlado dos passos. A esposa de Robert trazia uma bandeja de madeira escura, pesada, sólida, como se exigisse cuidado para não derramar o que carregava. As canecas repousavam firmes sobre um forro espesso. O vapor subia em espirais lentas, saturando o ar com canela, gengibre moído na hora e o traço cítrico do cardamomo. Ela avançava silenciosamente. Cada passo marcava o espaço como um gesto coreografado, um transporte funcional e afetivo. Que tal um cappuccino quentinho? Ele sorriu. Reflexo. Um operante condicionado àquela cena de entrega. Ela retribuiu sem palavras. Sentou-se de frente para o espaldar do sofá, com a caneca ainda nas mãos. O vapor permanecia entre eles, formando uma barreira quente e suspensa. Estendeu a mão e puxou-o pelo pulso. Um gesto direto, sem hesitação. Puxou também a manta de lã grossa, que estava dobrada no braço do sofá, e a lançou sobre os dois. Aninharam-se. Pés descalços encontraram-se sob o peso do tecido. O contato era conhecido, repetido, mas ainda produzia respostas. Vamos assistir 365 dias? Aquele filme que te falei? A voz dela era suave, quase um convite sussurrado, mas o controle remoto já estava na mão dela, apontado para a TV como um pequeno cetro de poder doméstico. Robert sentiu uma fisgada mínima, quase imperceptível, no fundo do estômago. Uma hesitação que durou menos que uma respiração. Assentiu com a cabeça. Por que não? Era apenas um filme. No sofá, sob a manta, as mãos dele se encontraram, pousando uma sobre a outra, sem pressão, apenas contato. O calor da pele dela contrastava com o frio que vinha da janela. O aroma das especiarias subia das canecas, uma nuvem quente e doce que parecia criar um campo de força invisível ao redor deles, enquanto a tela finalmente ganhava vida, banhando o ambiente em luz azulada. Máximo. A imagem tomou a tela, impecável em um terno negro sob medida, barba fechada, desenhada com rigor. O olhar, o centro do quadro, um close lento, insistente. Não sugeria, tomava, um predador com corte italiano. Robert sentiu a contração no estômago. A resposta era imediata, quase automática. A figura ali projetada não era só estética, era função. Estímulo discriminativo bruto. A própria câmera parecia pactuar com a cena. Seguia-o como se o olhar fosse a mão que inicia o toque. O plano o construía como potência. A imagem vendia perigo como promessa e o fazia com verniz de desejo. Então, Laura, a contraparte designada,
O corpo hesitante, os olhos arregalados, pupilas dilatadas, a tensão era perceptível. Uma resposta. Mas a que contingência? Medo? Excitação? A distinção ali era borrada pela mise-en-scène. Não havia margem segura, só uma linha tênue, a da lingerie, que logo escorreria pelas coxas, lenta demais para ser neutra. Robert desviou o olhar. A função do que via superou a forma. Aquilo não era mais filme, era dado clínico. Uma cadeia evocativa se ativava ali. O olhar dominador, o silêncio prévio, a aproximação invasiva, a tensão corporal como sinal de aquiescência ou retração. Ele conhecia essa sequência, conhecia de ouvido. Relatos, consultório, casos. O que antes parecia exagero na ficção, agora retornava como padrão detectável e detectado. A análise funcional se instalava como lente, sem julgamento, sem afeto, só função. Sentiu o movimento ao lado. Ela se aproximara por debaixo da manta, o corpo ajustando-se ao dele com precisão. Nenhuma palavra. A mão que repousava sobre a dele subiu lentamente por sua coxa em linha contínua. No início, os dedos pareciam testar o caminho. Depois, ganharam firmeza. Deslizavam sobre o tecido da calça como traços que não pedem leitura, apenas resposta. A outra mão subiu até sua nuca. Os dedos encontraram o cabelo e puxaram-no para o lado, como quem desloca uma escultura para revelar sua forma oculta. Ela roçou os lábios no pescoço dele, quente contra frio. Não beijou, não se moveu, apenas encostou. O tilintar da caneca na mesa interrompeu o vácuo do som. Uma nova cena começava, sem anúncio. Ela se moveu sobre ele, ainda vestidos. O tecido como camada permeável. Nenhuma retirada, apenas avanço. A mão dela encontrou o caminho por dentro da calça, o quadril dela sobre o dele, ditando um ritmo lento, grave, contínuo. A respiração presa dos dois. Não havia palavras, nem música, apenas o som da chuva ao fundo. O filme seguia, distante. Vozes italianas borradas como ruído. A contingência real estava ali. A resposta estava sendo produzida no corpo dele sob estímulos discriminativos, SDs, múltiplos, toque, calor, pressão. O reforço era imediato, direto, ritualizado. Por um instante fugaz, Robert se permitiu esquecer. Esqueceu a clínica, a análise, a chuva, o mundo. Havia apenas o ritmo imposto, o calor sob a manta, a pressão da mão dela. Mas foi breve. Tão logo o ápice silencioso se desfez, ela se afastou, levantou-se com a mesma discrição com que se aproximara e desapareceu no corredor em direção ao banheiro. O feitiço se quebrou. O ar da sala pareceu esfriar instantaneamente. Robert pegou o controle. Pause. A imagem congelou. Máximo, a mão firme sob o queixo de Laura, prendendo-a contra uma parede de pedra. Os dedos pareciam querer moldar submissão no rosto dela, como se o silêncio pudesse ser talhado na carne. Estátua. Grito ou gemido. Impossível saber. A tela parada mantinha tudo suspenso. Aquele silêncio. Robert o reconhecia. Não era novo. Era o mesmo que antecedia no consultório os relatos quebrados. Doutor, eu preciso te contar uma coisa. O mesmo silêncio que funcionava como SD. Uma pausa carregada, onde a cultura se ausenta e a história de reforçamento ocupa o centro. Silêncio de borda, antes da fala, antes do colapso. A fronteira entre fantasia e abuso passava por ali. Fantasia abusiva, abuso fantasiado. Não importava com a estética, importava a função, o gosto doce do cappuccino ainda na boca, agora atravessado por algo amargo. Amanhã, na clínica. Lá estaria ele, o paciente cujo nome real fora removido da ficha, substituído por uma designação provisória, clínica, quase um protocolo. Alfa. 5 letras em maiúsculas, frias,
objetivas, uma palavra que sozinha parecia emitir um comando. No dia seguinte, o frio persistia, um cinza úmido que parecia infiltrar-se até nos ossos. Robert escolheu seu traje de batalha para dias assim. A calça jeans surrada, que já tinha o formato do seu corpo, uma camisa branca básica e um blazer preto de linho, um escudo discreto contra o clima e, talvez, contra o que estava por vir. O consultório permanecia silencioso, gélido, com o leve zumbido do ar-condicionado cortando o ar parado. Um traço tênue de café ainda pairava no ambiente, resquício morno da manhã. Toque, 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 pontualmente. Robert abriu a porta e Alpha entrou. A primeira impressão foi de força bruta contida, mas mal contida. Vestia a camisa sarja cinza desbotada com o logo da usina onde trabalhava, com os 2 botões abertos além do socialmente aceitável, revelando um pedaço do peito e uma corrente grossa. A postura era defensiva, quase arrogante, ombros tensos, maxilar travado. Havia uma semelhança superficial com o máximo do filme, a aura de dominância, mas aqui era diferente. Não havia a estética polida, o controle calculado. Era selvagem, sim, mas de um jeito rude, fragmentado, tingido por uma camada espessa do que Robert só conseguia classificar internamente como escrotidão. Alpha, o tipo de paciente que anos atrás ele teria encaminhado, por medo, asco ou por impotência. Mas agora havia um outro tipo de cansaço, o dos analistas que viram demais e começaram a entender que o que não se resolve se repete. Se ninguém os atendesse, continuariam em marcha, deixando um rastro de dor, convencidos de sua própria razão distorcida. Alpha entrou e hesitou um segundo antes de se sentar. O olhar vagueou brevemente pelo consultório, fixando-se por um instante num quadro genérico da parede, uma pintura sem assinatura. Ele observou 8 linhas dispostas em espiral truncada, como se tivessem começado algo e depois desistido. Coçou o canto do olho com o dorso da mão, um movimento pequeno, sem função aparente, exceto pelo deslocamento. Entre a ameaça e o gesto, algo do menino se infiltrava. Robert observou, registrando silenciosamente. O silêncio que se seguiu era tenso, truncado. Alpha então jogou-se na poltrona, as mãos grandes repousando nos joelhos como ferramentas pesadas, a brutalidade retornando à superfície. A pausa foi breve, rompida pela voz áspera dele. Ela saiu de casa, foi embora. A frase caiu seca no ambiente, desprovida de qualquer inflexão que sugerisse tristeza ou raiva, apenas um fato bruto. Robert manteve a expressão neutra, a caneta pousada ao lado do bloco. Sua função ali era ouvir, analisar a função por trás da forma. E como isso aconteceu? A pergunta foi calma, direta. O início da análise funcional. Alpha soltou um suspiro rascante, quase um rosnado. Disse que eu a machuco, que não aguentava mais. Mas eu não consigo me controlar quando ela começa. E ela sempre me provoca, doutor. Sempre, sempre. Ela mesma dizia que gostava de me ver puto, que era tesão. Sempre foi assim, desde o começo. A narrativa clássica do controle externo, a culpa deslocada para o outro. Robert sentiu a familiaridade incômoda daquele discurso. Em quais situações especificamente ela te provocava? O que acontecia antes? E depois? Alpha descreveu cenas desconexas, fragmentos de discussões, ciúmes, demandas financeiras, sexo. A narrativa era caótica, mas um padrão começou a emergir nas entrelinhas. Gritos que escalavam rapidamente, portas batidas com força, às vezes trancadas para impedi-la de sair durante uma briga, ordens curtas, imperativas e a violência física, quase sempre em resposta a uma frustração dele, a uma palavra dela que ele interpretava como desafio.
a um olhar que ele lia como desprezo, tapas, empurrões, apertões que deixavam marcas roxas nos braços, a provocação percebida, a frustração acidez, estímulos discriminativos seguidos de respostas coercitivas imediatas. Robert apenas assentia minimamente, a caneta ainda imóvel. O repertório verbal de Alpha era limitado, quase tribal em sua repetição. Ela era minha, tinha que me obedecer, sabia do jeito que eu era desde o começo, não adianta vir com frescura agora. Tentativas de controle através da posse verbal, da justificação histórica. Enquanto Alpha falava, um pensamento lateral atravessou a mente de Robert. O que a mulher desejou com esse senhor? O registro da lei Maria Penha é quase inevitável. A pergunta pairou, incômoda, adicionando uma camada de complexidade àquele quadro aparentemente direto de abuso. E foi então, enquanto ouvia os detalhes crus da dinâmica do casal, que Robert começou a perceber algo mais estranho, algo que o deixava profundamente desconfortável, tocando naquele ponto cego, onde sua ética profissional e suas reações viscerais se encontravam. Ele sempre repudiara qualquer romantização da violência, qualquer sugestão de que a vítima pudesse querer o abuso. Mas, filtrando a narrativa egocêntrica e talvez distorcida de Alpha, surgia uma possibilidade funcional perturbadora. E se houvesse alguma veracidade, mesmo que mínima, mesmo que funcionalmente perversa, na alegação de que ela, de alguma forma, participava na criação do cenário, não como desejo pelo sofrimento, mas talvez por um padrão aprendido, uma forma disfuncional de obter atenção, intensidade ou de manter um vínculo caótico que, por razões ainda obscuras, era reforçador para ambos. Não, ele se corrigiu internamente. Isso não é uma justificativa, não é uma razão. É uma observação funcional. Uma hipótese que ele é abuso, espírito de moralismo, mas carregado de implicações clínicas assustadoras. A forma como Alpha descrevia certas reações dela parecia haver uma contingência ali. Uma dança macabra, onde a tensão escalava até a explosão, seguida talvez por um pedido de desculpas, uma reconciliação intensa, um ciclo vicioso. Era isso, a peça que faltava no quebra-cabeça funcional que Robert montava mentalmente. A mulher respondia aos gritos, às ordens, à pressão, mas, pelo relato de Alpha e pela própria ausência dela agora, essas respostas não pareciam se manter sem o estímulo discriminativo explícito da ameaça ou do comando iminente. Era uma resposta sob coação. Não havia a construção de um vínculo simbólico, de um pacto, mesmo que implícito. Era uma obediência cega, em estado bruto, apenas a contingência direta, imediata. Talvez, primeiro, um comando ou ameaça, depois a resposta de advertência, e aí a questão temporária da ameaça, reforço negativo, será, ou talvez a dor, o grito, a pausa e a reaproximação. A função do reforço ali era complexa, provavelmente mista, mas claramente ligada à presença imediata do controle aversivo. Robert finalmente pegou a caneta. As palavras fluíram rápidas no bloco, uma síntese fria da análise preliminar. Não existe acordo, controle de organizado, estímulos discriminativos explícitos, questão física e efetual, resposta reativa não medida de expressão, violência individual. Levantou os olhos do papel e encarou Alpha. O homem parecia ter esvaziado momentaneamente sua reserva de raiva e justificativas. Havia um vinco de dor genuína em sua testa agora. A arrogância dava lugar a uma vulnerabilidade quase infantil. Eu não sei viver sem ela, doutor, mas também não sei viver com ela desse jeito. A confissão final, quase um sussurro,
Alpha estava sofrendo com o fim. A ex-esposa, onde quer que estivesse, certamente também sofria. Ambos pareciam presos em um padrão que os unia e os destruía simultaneamente. Queriam estar juntos, mas a forma como interagiam tornava a convivência sustentável impossível. O máximo do filme tinha um roteiro, mesmo que perverso. Alpha tinha apenas o caos das suas próprias contingências não analisadas. A sessão seguinte começou com uma tensão quase palpável no ar. Alpha não veio sozinho. Ao lado dele, na poltrona que normalmente ficava vazia, estava ela, pequena, encolhida, mas com um olhar que alternava entre o medo e uma faísca de desafio. Alpha começou a falar, retomando a narrativa da sessão anterior, pintando o quadro com suas cores, suas justificativas. Mas Robert o interrompeu. A voz calma, porém firme, sem espaço para negociação. Alpha, eu preciso ouvir a versão dela agora, sem interrupções. Por favor. Direcionou o olhar para a mulher. Pode me contar como as coisas eram para você? Ela olhou para baixo, depois para o canto. A voz demorou a sair, como se tivesse que empurrar alguma coisa pesada do peito. Ele sempre foi bruto, desde o começo. Duro, do tipo que fala cuspindo os dentes. Um risinho curto, sem graça, quase um escarro emocional. Eu não gostava não. Sério mesmo. Quando ele fechava a cara com aquele olho de quem vai bater antes de falar, dava medo. Dava vontade de sair correndo. Silêncio. Mas ela continuou. Só que, quando ele ficava calado demais, seco demais, me deixando no vácuo, aí era pior. Eu ficava me remoendo. Um ódio que subia, sabe? Queimava aqui, ó. Ela bateu no meio do peito com a palma. Aí eu queria que ele viesse. Que me pegasse de uma vez, sem perguntar. Que me agarrasse com força, com raiva, com vontade. A voz endureceu. Os olhos brilharam com algo que nem ela parecia entender. Não era romance, não. Não era florzinha. Era pra me mostrar que eu era dele. Que ele mandava. Que ele não ia me deixar ali, largada, invisível. E então a frase, engasgada. Nem que fosse daquele jeito torto. No tapa, no tranco, no sofá da sala com a TV ligada e o som da novela passando por cima da minha respiração. Robert descruzou as pernas devagar, apoiando os antebraços sobre as coxas, o corpo levemente inclinado, como quem se inclina sem perceber. Ela deu uma risada curta, nervosa. Sei lá, doutor. Eu não sou doida, mas às vezes eu achava que, se ele me pegasse daquele jeito, era porque ainda me queria. Robert escutava em silêncio profissionalmente da melhor forma que sabia fazer. O silêncio que se impunha para abafar o ruído do próprio julgamento moral, para tentar ouvir a função por trás daquela confissão dolorosa e contraditória. Reforço ambivalente em sua forma mais crua. Ela continuou, agora com mais fluidez, como se uma comporta tivesse se rompido. Descrevia cenas que, isoladas do contexto de medo e dor que as permeavam, poderiam soar excitantes. Às vezes era bom, doutor. Eu sei que parece errado de falar, mas era. A voz dela saiu mais firme, como quem carrega um segredo que já pesava demais. Quando ele me jogava na cama daquele jeito bruto, segurando meu pulso firme, sabe? Tipo quando a mão dele encaixava aqui, ó. Ela mostra o pulso como se a memória ainda apertasse. E o bafo dele quente aqui no meu cangote, eu ficava toda acesa, sem pensar. Ela soltou um meio sorriso nervoso, depois cortou a risada no meio. Quando ele me virava de costas e metia a mão na bunda mesmo, sem aviso, eu gemia, doutor. Gemia de doer, mas gemia. E logo emendou, como se tentasse justificar para si mesma. Não era só tesão, não. Era raiva embolada com vontade. Tipo assim, agora você vai ver. Ela morde o lábio, não de charme, de contenção, mas segue. Teve uma vez que ele me encostou na parede da cozinha, ali do lado da geladeira que fazia aquele barulho que irritava ele. Eu lembro porque ela tremia junto com a gente. E o armário? Aquele armário torto que ele dizia que ia arrumar e nunca arrumou. Tava aberto.
batendo. Os olhos dela se perdem por um segundo, mas voltam. Me pegou ali mesmo, de pé, sem tirar nada. Só baixou minha calcinha, me prensou ali e foi. Ela respira fundo, mais lenta agora. Eu gritava baixinho, mordia o ombro dele, puxava o cabelo. Parecia que se eu gritasse alto, ele parava. E eu não queria que ele parasse. Pausa. Era bruto, mas era o jeito dele mostrar que ainda me queria. Outra pausa, mais pesada. E eu queria. Eu queria me sentir comida, feita, amassada. Nem que fosse daquele jeito que vem junto com a dor. Ditas com outra entonação, com um brilho diferente nos olhos, aquelas palavras poderiam ter saído das páginas de qualquer best-seller erótico de banca de jornal. O controle narrativo da situação era instável, frágil. A mesma topografia comportamental, o tapa, a imobilização, a ordem, podia ser lida como jogo erótico ou como violência pura, dependendo de quem contava, de quando parava, de qual olhar acompanhava o ato. Mas então, a narrativa dela mudava de tom. A voz perdia qualquer traço de ambiguidade, tornava-se opaca, pesada, e vinham os detalhes que faziam Robert sentir um arrepio frio na espinha, os dentes trincando involuntariamente. Mas às vezes, a dor doía mais do que eu dava conta de aguentar. A voz dela já não vinha da garganta, parecia vir do estômago. Foi ali, na cozinha mesmo. Ele tinha me colocado de costas, encostada na pia, calcinha abaixada. Eu tava quente, não vou mentir, tava querendo. Só que aí, sem dizer nada, ele pegou o pote de delícia que tava ali do lado. Bateu com força na pia. A tampa voou longe. O pote rachou no meio. Quebrou tudo. Amarelo, azul e branco. Sabe aquelas cores da seleção? Bonito e tudo pra gente botar fé. Mas ali, naquele pote quebrado, era só enganação. Enfiou a mão, saiu com ela cheia daquela margarina amarela, toda melequenta, e tuchou em mim como se eu fosse carne de churrasco. O resto ele esfregou nele mesmo e foi, como se fosse o camisa 10. E eu, o campo. E enfiou tudo, de uma vez, por trás, sem olhar, sem dizer nada. Eu gritei. Gritei mesmo. Tentei sair. Tentei puxar a calcinha, mas ele é mais forte. Falei, para! Não! Já deu! Caralho, tá doendo! Implorei mais de uma vez. Ela olha para baixo, pro chão, olhos cheios de lágrimas. Eu tentei sair. Ele me segurou mais forte, a mão no meu rosto, me apertando. Um tremor percorre seu corpo, mas é raiva, não só medo. E eu lá, tentando puxar a calcinha pra cima, e ele puxando mais ainda pra baixo, como se eu fosse coisa dele, como se meu cu fosse lugar de punir. Alfa continuava em silêncio, mas o corpo não. Ele apertou o encosto da poltrona com a força de quem ainda tenta conter o mundo entre os dedos. Mas o mundo já escapava e escorria, em forma líquida, da testa até o maxilar. A outra mão subia devagar, trêmula, como quem procura no próprio corpo algo que silencie. O mindinho, reduzido a um cotoco roído, encontrou abrigo entre os dentes. Mordeu, primeiro com a delicadeza de um hábito envergonhado, depois com a urgência animalesca de quem mastiga o que sobrou de si. Queratina, fibra, culpa. A voz ensaiou um rugido, subiu pela garganta como fera cega, mas esbarrou no olhar de Robert e estancou. Por um instante, o tempo se suspendeu entre os dois homens. De um lado, o analista que via sem julgar. Do outro, o macho que encolhia exposto. Alfa engoliu. Engoliu a voz, o dedo e o medo surdo de parecer pequeno demais diante de um homem que não precisava rugir. E sob o gesto compulsivo, quase grotesco, o que se mastigava era a última tentativa de conter a mulher que à frente desfiava, palavra por palavra, o desmonte de sua autoridade. Robert recostou-se, o tronco ainda tenso. Seus olhos se moveram brevemente para Alfa, depois voltaram para ela. Não falou nada. E eu ali, bati minha cara na parede da cozinha, eu olhei o pote quebrado na pia e ele metendo, forte sem dó, e eu chorando. E ele olhando, me vendo, sabendo. Mas continuava duro com aquele olho dele, como se eu fosse um cachorro. Acho que nem cachorro passa por isso. Pausa.
Eu comecei a chorar muito. Sabe aquele choro que dói, que escorre pelo nariz? Tava assim, e ele via. Ela ergue o rosto, agora os olhos colados em Robert. Ele me via. Sabia que não era mais tesão. Mas ele não parava. Me segurava forte ali, com a cara encostada na parede da cozinha, cheia de gordura velha. E eu parada, sentindo ele meter na minha bunda, enquanto minha testa batia no rejunte estourado da cerâmica. Aquela quina quebrada me cortou. Eu só pensava, vai acabar logo. Vai acabar logo. Vai acabar logo. Silêncio. E acabou, mas não do jeito certo. Acabou quando ele quis. Silêncio de novo. Um silêncio pesado, sujo, como a cozinha onde tudo aconteceu. Ele se afastou, puxando o zíper, e me deixou ali, calcinha na canela. Um riso nervoso escapa, mas morre antes de nascer. Depois ainda falou que eu tinha gostado, que gemi, que se eu não quisesse, eu tinha gritado de verdade. Mas como é que a gente grita, doutor? Que grito que ele queria escutar? Quem vai escutar meus gritos? Robert não se moveu. Apenas piscou uma vez, lentamente, como se o corpo inteiro tivesse aceitado o silêncio como resposta possível. Ele não anotava, não perguntava, nem fingia saber o que fazer. Alfa permanecia imóvel, ou quase. O tronco ereto demais para ser natural, como se sustentado por uma rigidez artificial. As mãos, ora sobre os joelhos, ora subindo até a boca, hesitavam entre o gesto aprendido da compostura e o impulso bruto do colapso. Quando enfim se aquietaram sobre as pernas, os polegares não cessaram. Roçavam-se num atrito nervoso, insistente, como quem tenta raspar da pele um incômodo que já é de dentro. Era um corpo que se reorganizava à força, sem forma, sem saída, sem voz. O som da rua vazava por uma fresta na janela. O motor de um caminhão, longe, engasgando. Lá fora, o mundo seguia. Dentro do consultório, apenas o som irregular da respiração dela e a dele. As duas, fora de compasso. Robert umedeceu os lábios quase imperceptivelmente, como se precisasse recuperar a voz, mas não disse nada. O cheiro também estava ali. Um cheiro espesso, amargo. O medo, quando contado em voz alta, tinha gosto e odor. Aquele ponto nebuloso onde qualquer vestígio de pacto, mesmo um pacto disfuncional e perigoso, se desfazia completamente. E o que restava era apenas a imposição unilateral da força, a anulação do outro. O que começara como um problema do casal, uma dinâmica complexa e arriscada de busca por intensidade, transformava-se inequivocamente em abuso. Uma fantasia talvez compartilhada em seus contornos iniciais, mas que se tornara um pesadelo unilateral por absoluta falta de estrutura, de limites, de escuta. O que em um momento era erotismo distorcido virava trauma indelével no momento seguinte. Robert sentiu-se num campo minado. A ciência exigia análise funcional, a descrição fria das contingências, mas a humanidade daquela dor exposta ali, crua, sem verniz, clamava por algo mais. Ele tentava encaixar aquilo nos modelos que conhecia. Tentava nomear o fenômeno com a linguagem da análise do comportamento, mas sentia as ferramentas escaparem. Era reforço intermitente que deixava a resposta tão resistente à extinção, mesmo na presença de punição brutal, um ciclo perverso de extinção parcial da segurança, seguido por uma recuperação espontânea da esperança, ou da submissão quando a calmaria voltava. As perguntas técnicas surgiam, mas pareciam insuficientes, quase estéreis diante da complexidade daquele sofrimento. Ou seria algo mais fundamental? Era só o corpo dela, o organismo, tentando desesperadamente dar algum sentido à violência, usando as únicas ferramentas que tinha, a busca por conexão, a erotização da intensidade, a tentativa de controlar minimamente o caos através da provocação e falhando miseravelmente, ali sentado entre os dois, ouvindo os estilhaços de uma relação que era ao mesmo tempo desejo e destruição.
Robert percebeu dolorosamente os limites de sua própria compreensão. Havia algo ali que a ciência comportamental, como ele a conhecia, ainda não conseguia nomear ou abarcar completamente. Uma zona cinzenta onde a fantasia se desintegrava em abuso e o reforço se confundia com a própria sobrevivência psíquica. Na sessão seguinte, Alpha estava sozinho. A esposa não viera. Talvez ele não a tivesse convidado, talvez ela tivesse se recusado, talvez lá no fundo tivesse mesmo decidido ir embora Robert ainda não soubesse ao certo. Ainda não. Alpha entrou com um andar mais contido, mas os ombros permaneciam armados. As mãos nos bolsos por segundos demais. A postura era de quem tentava parecer calmo, mas exalava tensão por cada dobra da roupa amassada. Sentou-se como sempre, jogado na poltrona, abrindo os joelhos, ocupando espaço. A diferença agora era o rosto. Não era a expressão dura de antes. Era um tipo de esfarelamento arrogante, como se algo dentro dele estivesse se decompondo, mas ele ainda insistisse em colar as partes com cuspe e ego. Ela nunca gostou de homem fraco, doutor. A voz saiu grave, lenta, como se estivesse começando uma oração. Nunca. Desde o começo. Sempre foi dessas que quer sentir quem manda. Ele passa a mão no rosto. A respiração tem cheiro de noite mal dormida e café requentado. E eu? Bom, eu nunca gostei de mulher que acha que pode falar mais alto que homem, que não sabe o lugar dela, que responde, que cutuca, que esquece que quem tem pau é quem decide a hora que acaba. Silêncio. Robert permaneceu imóvel, mas o olhar endureceu. Eu sempre dei tudo pra ela. Nunca faltou nada lá em casa. Comida, teto, cama quente. Só que mulher de hoje em dia fica ouvindo essas psicólogas de internet, achando que tem que ter voz, que tem que ser respeitada. Respeitada é a porra, doutor. Mulher respeita é homem. É assim que se faz família. Ele cospe essa última palavra como se quisesse limpar a boca dela. Mas eu quero ela de volta. A frase veio como se tivesse sido ensaiada no espelho, ou no grupo de Zap com os amigos que postam versículos entre vídeos dos jogos da seleção e rinha de galo. Quero minha mulher em casa de novo, dormindo comigo, fazendo meu prato, como era antes dessa fase dela de empoderada. Robert cruza as pernas devagar, como se o próprio corpo precisasse se proteger da toxicidade do discurso. Tô até pensando em virar evangélico, sabe? Ir na igreja, ouvir a palavra, trazer ela comigo, colocar o casamento na mão de Deus. Por um instante ele parece estar se arrependendo, parecendo realmente acreditar naquilo, sem humor, sem sarcasmo. Quem sabe assim ela aprende o valor de um homem de verdade. Fez uma pausa. Com o polegar, escavava o que restava da unha, um gesto inútil, mas insistente. Se ela voltasse hoje, eu ia ser diferente. Ia mostrar pra ela que eu mudei, que sou um homem diferente, que ela ainda é minha. Eu vou ser um bom líder da casa, o cabeça, igual tá na Bíblia. Não sou eu que tô dizendo, é a Bíblia. Robert respirou fundo uma única vez pelo nariz. A sugestão era tão desconectada da realidade funcional do problema que Robert sentiu um nó no estômago. Mudar a fachada religiosa sem alterar as contingências de controle seria apenas trocar a decoração da jaula. Ele precisava tentar, mais uma vez, direcionar o foco para a raiz do comportamento. Alpha, você entende que o problema fundamental aqui não é o seu desejo por ela, nem mesmo o desejo por um tipo específico de dinâmica. O desejo em si não é o vilão, Alpha. Mas pense bem e me diga, quando você pensa nela indo embora, o que te incomoda mais? A ausência dela ou a falta de controle que isso representa? Alpha resmungou uma espécie de riso abafado, sem graça. Encarou Robert com aquele olhar de quem sente cheiro de pegadinha. Controle? Controle? Sacudiu a cabeça. Que conversa é essa? Eu só quero minha mulher de volta. A vida da gente. Como era? A verdade, doutor.
é que ela nunca gostou de homem fraco. Sempre disse isso. Queria alguém que soubesse o que queria, que fizesse ela se sentir dominada. E eu fiz. Robert não respondeu, apenas olhou. Alpha seguiu. Ela provocava muito, sabia exatamente o que estava fazendo. E quando eu chegava junto, ela não recuava. Gritava às vezes, mas no fundo, gostava. Sempre voltava. Robert inclinou-se ligeiramente, como quem se aproxima da borda de um abismo verbal. E voltava por quê, Alpha? Alpha sorriu de lado, um sorriso de vitória anunciada. Porque eu era o homem dela, o único, o certo. O porquê não tinha para onde ir? Robert perguntou, sem alterar o tom. Alpha apertou os olhos. Tá querendo me culpar agora? Dizer que eu forcei ela a ficar? Estou só perguntando, mas já que você falou, em algum momento você a forçou? Ou acha que ela pode ter se sentido forçada? Alpha balançou a cabeça impaciente. Olha, doutor, você não escutou ela contar que me provocava? Ela não contou que gostava quando eu apertava, quando eu chegava junto? Isso o senhor não escutou, né? É tudo teatro. Mulher gosta de fazer cena. Você viu ela falando que chorava às vezes, só para depois gozar mais forte. É o jeito delas, doutor. Grita, esperneia, mas goza. Mulher geme e chora ao mesmo tempo porque está bom. Dispara, mas não te solta. Que te arranha enquanto diz que não quer. Vai ver, o senhor não entende muito disso. Robert o encarou por alguns segundos, longos. Alpha, pensa comigo. Quando ela chorava, gritava, dizia que não, você parava? Parar? Alpha riu. Mas não era riso de humor. Era riso de quem mastiga desprezo. Parar por quê? Isso faz parte do jogo. Mulher gosta é de homem que tem pegada, que não pergunta, que resolve. Robert permaneceu imóvel. Nem riu, nem franziu a testa, só escutava. O senhor me desculpa, mas esse papo de escutar, de respeitar o tempo dela, de construir acordo, isso aí é bonito no papel. Bonito em palestra, em consultório com abajur aceso e cheirinho de café passado. Alpha inclinou-se um pouco, o tom mais baixo e mais sujo. Mas na vida real, doutor, homem que soca fofo não tem moral. Ele sorriu de lado. A pausa seguinte veio como faca que gira no estômago. Com todo o respeito, talvez a senhora, sua mulher, ache diferente. Silêncio. Denso. Mas Robert não respondeu. Só respirou uma vez pelo nariz e piscou devagar, descruzou as pernas com calma. A voz saiu com leveza, mas havia ferro por trás da respiração. Então, só para entender, ela dizia não, chorava e você seguia porque achava que era um jogo? Eu sabia que era. Ela nunca reclamou depois, nunca fez boletim, nunca disse foi demais. Isso aí é cena, drama, tesão embalado em lágrima. Robert assentiu, como quem encontra um ponto, não de acordo, mas de exposição. Interessante, porque pela sua lógica, Alpha, é como se ela tivesse assinado um contrato invisível no início do relacionamento. Alpha arqueou uma sobrancelha. Robert continuou. Um contrato em que ela concorda com tudo para sempre, inclusive quando diz não, inclusive quando chora, inclusive quando tenta sair correndo. Alpha se endireitou. Tentou cortar. Ela sabia como eu era, desde o começo. Ela escolheu. Ninguém obrigou. Robert o interrompeu pela primeira vez, direto. Alpha, ela escolheu quem você era no início. Você escolheu o que fez com ela depois. São escolhas diferentes. Alpha cerrou os punhos nos joelhos. A mandíbula pulsava. Você não entende, doutor. Isso é relação. É corpo falando. É instinto. Robert sustentou o olhar. Disse com calma. E quando o instinto machuca o outro, Alpha, ainda é desejo ou vira violência? Alpha respirou fundo, mas não respondeu. Robert deixou a pausa crescer.
Depois, devolveu com precisão clínica. Pensa bem se o que você descreve é entrega ou se não é violação. Alfa se encolheu um pouco, mas tentou uma cartada final. A gente se completava. Ela gemia, voltava, fazia questão de mim. Robert inclinou-se outra vez, mas agora os olhos estavam frios. O que você descreve não é entrega, é violação, não é domínio consensual, é invasão. O desejo, sim, pode ser forte, até violento na fantasia, mas o ato real precisa ser sustentado por acordo, por escuta, por reciprocidade. Alfa olhou para o lado. O peito subia e descia mais rápido agora. Reciprocidade é coisa de mulher frouxa, de homem que perde a liderança. Robert encostou-se novamente, como quem retorna ao próprio território. Não. Reciprocidade é o que impede que o desejo vire estupro. Silêncio. O consultório parecia menor, mais apertado. Alfa recostou-se na poltrona, inflando o peito, tentando recompor a pose. Os dedos ajustaram a camisa amarrotada como se ela fosse um uniforme de guerra. A voz veio com tom professoral, empolado, o tom de quem quer ensinar o analista. Doutor, o senhor fala bonito, mas não estava lá, não viu, não ouviu como ela gemia quando eu pegava de jeito. Não dava pra saber que ela não estava gostando, porra. Era entrega, total. Você tá me dizendo que o critério era o gemido? Robert permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não desviou o olhar. Apenas respirou uma única vez antes de falar. Que se ela geme assim? Alfa não respondeu. Ainda silêncio. Alfa, o corpo responde de muitos jeitos. O medo também molha. A dor também faz o corpo pulsar. Isso não é entrega, é resposta, reflexo, defesa. Robert olhou para a parede por um instante, como quem reconhece que está diante de um muro que não vai se mover. Consentimento não é uma dedução, é uma escuta contínua, clara, presente. Ele deixou a última frase cair no espaço. Alfa apenas o encarava. A mandíbula trincada, o ego em ruína. Robert não disse mais nada. Mas dentro daquele intervalo, era como se dissesse: se você não sabe, agora não é mais ignorância, é escolha. Beleza, então me explica, doutor. Ele se ajeitou na cadeira, os olhos ardendo não de dor, mas de indignação. Quando ela estava lá, pelada, de quatro, me chamando, me olhando com aquela cara de safada, a bunda empinada, tremendo, a calcinha no meio das pernas, molhada, a porra da calcinha molhada. Ele cuspiu a frase como se fosse um argumento jurídico. Isso não é consentimento? Alfa ajeitou-se na cadeira como quem puxa o palanque. Os olhos ardiam, não de dor, mas de um tipo de indignação inflamável, um ego ferido que ainda se achava no direito de ensinar. Quer um exemplo? Vou te dar um, porque o senhor precisa de um, né? Ele olhou fixo para Robert, o canto da boca curvando como se estivesse prestes a rir. Lembra que ela te contou da cozinha? Ela contou só a versão dela. Tava à noite. Ela veio só com aquela blusinha véia, sem sutiã, calcinha fina, aquela rendadinha vermelha que ela usava quando queria me atiçar. Rebolava devagar com a porta da geladeira aberta, fingindo que estava procurando coisa. A bunda dela balançava como se dançasse. Eu sentei, fiquei só olhando. Ela sabia que eu estava olhando e continuava, parada de lado, como se esperasse, como se dissesse: anda, porra. Alfa fez uma pausa curta. Depois continuou, mais lento. A manteiga estava em cima da pia. A tampa já estava meio solta. Eu levantei, fui até ela. Encostei devagar. Ela não fugiu, só virou o rosto. Eu estava comendo ela gostoso, do jeito que ela gosta. Ela estava toda molhada e eu senti isso. Aí eu quis comer o cu dela. Eu sempre como. E ela gosta. Eu sei fazer do jeitinho que ela goza. Não sou nenhum psicopata. Eu não ia comer aquele cu sem lubrificar.
Então improvisei. Peguei o pote e bati ele na pia. Foi épico, cinematográfico. Doutor, ela deu um pulinho meio assustada, mas não disse nada. E quando não diz nada, pra mim, é sinal... Quem cala, consente. Não é isso? Robert continuava em silêncio. Alpha não. Enfiei a mão no pote. Aquela manteiga escorrendo. Um cheiro doce que me subia, doutor. E a pele dela quente debaixo daquela lambuzeira toda. Delícia. Ela estava ali, toda molhadinha, gemendo. Arrepiando feito uma cachorra no cio. Cada arrepio, um sim. Cada gemido abafado, toda mulher quer transar assim. Passei nela, no meio das costas, descendo devagar. Doutor, eu ungi o cozinho dela com a manteiga como se fosse um óleo sagrado. Ela só fechou os olhos. A coluna dela arrepiou. Sabe quando arrepia e o corpo entrega? Foi isso. Tuchei, com vontade. Passei mais, lambuzei a minha mão. E meu pau também. Ficou brilhando, liso igual um troféu dourado. Coloquei ela de frente para a pia. Ela levantou a bunda sozinha, doutor. Sozinha. Não precisei pedir, então tomei posse daquele rabinho gostoso. Segurei na cintura dela. Encostei e entrei. Tudo, de uma vez. Ela gemeu, mas não disse nada. Só gemeu. Alpha fez uma pausa. Uma longa. Como se estivesse revendo a cena no próprio corpo. A parede estava fria. O cheiro da manteiga subia. O barulho da geladeira fazia aquele tum-tum-tum chato, imitando minhas socadas, mas tudo combinava. E eu ali, dentro, firme. Ela se apoiou com os 2 braços na pia. Não fugiu. Não empurrou. Sabe o que é isso? Contrato. Corpo parado. Bunda empinada. Contrato. Ele respirou fundo, depois sorriu. E no fim, ela chorou. Chorou mesmo. Mas não de dor, doutor. Eu conheço choro de dor. E conheço choro de gozo. Era aquele choro baixinho, meio soluçado, com o rosto virado pro lado. A boca aberta, mas sem gritar. Os olhos cheios d'água, mas a buceta molhada. Isso é gozo, doutor. Isso é entrega. Alpha se recostou como quem conclui uma ópera. Ela ficou ali, parada, desfeita. A calcinha no tornozelo, a margarina secando no chão. Eu tirei meu pau de dentro dela devagar, todo cagado. E tive que sair para me limpar. E não estou reclamando. Eu amo ela de qualquer jeito. Ela também não reclamou. Ela não disse nada. Nem para, nem porquê, nem vai embora. Só ficou, como ela mesma disse, um campo depois do jogo. Então pensa bem, isso é minha, isso é domínio, isso é saber fazer uma mulher sentir prazer de verdade. Isso sim é amor, eu a amo. Isso é amor do jeito certo. O consultório agora não era mais sala terapêutica. Era sala de tribunal, sem juiz, sem júri, sem defesa. Apenas o réu transformando o próprio crime em ritual. Robert ainda estava sentado, mas o sangue já recuava das pontas dos dedos. Robert percebeu o que o corpo dele já começava a mostrar. Não era mais comportamento em análise, era discurso performático de dominação, imune à escuta, impermeável ao erro. A função verbal já não operava como comunicação, era brutalidade ritualizada, um ato sem interlocutor. E a ciência não tinha ferramentas para esculpir ética dentro de um organismo que recusava o outro como sujeito. O senhor acha o que quiser, mas ela nunca gritou por socorro, nunca saiu correndo, nunca bateu porta. O que ela fazia era rebolar, gemer, voltar. Ela fazia questão de mim, doutor. Eu era a certeza dela. Ele encarou Robert como quem entrega a verdade final, um testamento de domínio. E vou te dizer uma coisa, que é só entre nós dois, de homem para homem. A coisa mais bonita nela era quando chorava no fim, não antes. No fim, quando o corpo já estava mole e o olho brilhando, ela chorava calada, a cara virada pro lado, o travesseiro molhado, e eu ali, inteiro.
Aquilo era minha assinatura. Era o jeito dela me dizer: você me venceu mais uma vez. Isso é amor do jeito certo, doutor. O silêncio não era mais clínico, não era mais tático. Era um silêncio moral, epistêmico, analítico. Robert ainda estava sentado, o bloco no colo, a caneta na mão, mas não escrevia, nem conseguia. O que havia ali não cabia mais em função discriminada. Não havia SD, não havia controle positivo. Só havia um organismo dizendo: eu venço porque te quebro. Robert umedeceu os lábios devagar. Tentou falar. A primeira sílaba veio e se dissolveu. Ele olhou para Alpha, mas não havia mais Alpha. Havia só o discurso do predador, sofisticado, intacto, funcionalmente blindado. Não era mais um caso de análise funcional. Era um corpo que usava palavras como algemas. Cada frase emitida por Alpha não abria espaço para escuta, mas para submissão. O papel da fala era impedir qualquer possibilidade de resposta diferente. O analista então fez o que nenhum manual da ciência ensinou a fazer. Ele fechou o bloco, com calma, com dignidade. Olhou para o homem à sua frente e disse: hoje eu não tenho como continuar. Alpha o encarou. Sorriu vitorioso. Tá vendo? Nem você aguenta escutar. Robert se levantou sem pressa, recolheu a caneta. Não é que eu não aguente. Virou-se para a porta. É que, com o que eu tenho, ainda não dá. Ele saiu da sala. Desta vez, quem bateu a porta não foi o paciente, foi a ciência. Robert atravessou o corredor em silêncio, os próprios passos ecoando uma retirada que era mais do que física. Ignorou seu consultório e empurrou a porta discreta do lavabo social, um espaço funcional, impessoal, que ele raramente usava. O ar ali era mais frio, quase estagnado. Fechou a porta atrás de si, o clique da fechadura, um som minúsculo na vastidão de seu esgotamento. Deixou-se cair sobre a tampa fechada do vaso sanitário, o corpo pesado, a cabeça entre as mãos. O silêncio do pequeno cômodo era um contraste brutal com a tempestade verbal de Alpha. O gosto amargo da impotência voltou para a boca dele. Consentimento, contrato, abuso, palavras, só palavras, que lá na arena com Alpha tinham virado nada, inócuas, incapazes de mudar o comportamento, de reorganizar a percepção daquele homem. E por quê? Porque as palavras só têm força quando apontam para uma função que o outro consegue ver, discriminar. E Alpha, ele não via. Essa cegueira funcional de Alpha, e sabe, aquela dolorosa suspeita da miopia da própria ciência, pesaram sobre o Robert como chumbo. O cansaço era quase físico, uma densidade no ar daquele lavabo apertado, que empurrava ele para um confronto mais direto, ainda que solitário, com o reflexo daquela falha. Levantou-se do vaso, os movimentos lentos, o corpo ainda carregando o peso da sessão. Deu 2 passos até a pia pequena. A luz, branca e fria, do espelho, embaçada nas bordas, batia no rosto dele. Encarou a própria imagem, a mandíbula trêmula. Um traço de profunda exaustão e derrota passando por cada linha de expressão. Apoiou as mãos na louça gelada, apertando mais do que percebia. A porcelana fria devolvia o gesto como se fosse só contato indiferente. O som do gotejar, lento, insistente, da torneira mal fechada marcava o tempo. Um metrônomo teimoso, dessa hesitação que já tinha virado quase palpável dentro dele. Por um momento, se permitiu fraquejar. Se isso é só contingência, por que eu me sinto atravessado? Pensou. A frase reverberou como um reforçador verbal privado, incômodo, mas impossível de ignorar. O olhar desceu do espelho para o chão. Se eu errei com ele, quantos outros comportamentos eu li errado? O peso da dúvida, agora, parecia maior do que o próprio silêncio daquele lavabo. Saiu sem pressa, o peito ainda comprimido. O corredor parecia mais estreito do que antes, como se as paredes guardassem ressonâncias do que acabara de ser dito.
Ao cruzar a soleira do consultório, um cansaço antigo o alcançou. Mas não era só físico. Era o cansaço de quem, diante da brutalidade, descobre a impotência das palavras neutras. Passou pela mesa sem olhar, como quem já conhecia a desordem habitual. Mas aí algo pequeno, quase fora de lugar, prendeu seu olhar. Uma pasta esquecida, semi-oculta entre relatórios gastos. O gesto de puxá-la foi quase automático. Era como se o corpo, sem saber, buscasse um antídoto contra a paralisia. Entre papéis soltos encontrou uma folha antiga, amarelada. Reconheceu o próprio garrancho de anos atrás. 2 frases riscadas, com força e incerteza. E se a submissão não for fraqueza, mas linguagem? Como é que se ensina limites, sem apagar o desejo? Aquelas frases o atravessaram como quem se reencontra numa versão ainda crua, mas curiosamente mais livre. Na época era só intuição. Agora era hipótese viva. A submissão como linguagem, como operante, como resposta aprendida, mantida, talvez até como apelo. Dobrou a folha, guardou-a de volta na pasta, fechou-a com força. Ali, naquele gesto havia algo de ritual, selar um começo. Mas antes de sair, antes de apagar a luz, fez algo inusitado. Aproximou-se da poltrona onde Alpha estivera. Passou os dedos pelo couro puído, como quem reconhece um vestígio, e sentou-se. Ali, naquele exato ponto do espaço clínico, o corpo de Alpha operara como emissor de um discurso sem escuta. Mas agora Robert buscava outra coisa. Sentar-se ali não era identificação, era experimento, era tentativa de inversão de perspectiva. Ali, sem paciente e sem bloco, sem perguntas, o analista se permitiu escutar, o que não cabia mais em escuta clínica. Sentado ali, o consultório parecia outro. O quadro genérico da parede, os livros, o bloco na mesa, tudo o observava de outro ângulo. A cadeira do analista vazia agora. E foi nesse vazio que Robert sentiu algo que Alpha jamais nomearia. Silêncio funcional. Não ausência, não vácuo, mas silêncio como SD composto. O que antecede o gesto, o toque, a fala, o trauma, o que convida a responder ou a fugir. Aquilo que para Alpha era só intervalo entre ordens. Talvez para outros fosse o único espaço onde uma pergunta ainda pudesse nascer. Não tinha respostas prontas, mas uma suspeita incômoda começava a emergir das cinzas daquela sessão. Para alcançar o que Alpha não via, ou se recusava a ver, talvez fosse preciso deslocar a lente, parar de tentar ensinar Alpha a enxergar e começar a escutar, de um lugar mais íntimo, mais perigoso. O que o comportamento dela, a esposa, dizia, sem palavras. E se a submissão dela não fosse só reflexo de fraqueza ou passividade? Aquela aparente aquiescência, aqueles silêncios que ele lia como simples efeito. Os gestos que Alpha pintava com as cores do desejo dela poderiam ser outra coisa? Uma arquitetura comportamental complexa, quase invisível. Uma classe operante, tecida no tear de reforçadores brutais. Sim, mas talvez terrivelmente eficaz em sua função de sobrevivência, ou de mínima organização naquele caos. Um padrão, talvez que se instalara nela ao longo do tempo. Sem nome consciente, sem forma clara nem para ele. Apenas um eco persistente. Um comportamento mantido por consequências de uma história relacional, onde afeto e coerção se emaranhavam de um jeito quase indistinguível. Aquilo que Alpha chamava de contrato de entrega. Não poderia Robert, agora, começar a decifrar como uma busca desesperada por alívio? Momentos fugazes em que o comportamento dela, mesmo esmagado, arrancava do ambiente uma pausa, uma cessação da dor. Ou, quem sabe, um fragmento de vínculo. Um reforçador tão raro que adquiria uma potência desmedida. E o silêncio. Aquele silêncio que Alpha celebrava como vitória. Talvez não fosse ausência, mas resposta. Um último recurso de quem, sem palavras, ainda tentava ser escutada. Não pelo homem, mas pela estrutura relacional. Sim. O foco da lente analítica, até então quase que só voltado para Alpha, precisava de um giro. Uma torção dolorosa, mas necessária. A análise das funções do comportamento, para ser fiel à promessa de entender o que mantém as ações humanas, pedia mais.
Pedia que ele, Robert, se arriscasse a olhar para a relação como um todo, para o ciclo, para a dança, para os elos de uma cadeia onde poder, dor e apego ainda obedeciam a alguma lógica. Terrível, sim, mas funcional. E ele buscava desesperadamente entender aquilo. Só então, levantou. O corpo ainda carregava o peso da sessão, mas tinha algo novo. Não esperança, mas uma semente. Uma pergunta, funcionalmente inquieta. E saiu, com mais silêncio do que antes, mas menos cegueira. Em casa, mais tarde, Robert sentou na mesa da cozinha. O gravador de voz antigo estava ali, do lado do cinzeiro limpo. Acendeu um cigarro que nem pretendia fumar até o fim. O gesto era mais ritual do que vício. Apertou o REC. A voz saiu baixa, como se não fosse para ninguém ouvir. Nem mesmo ele. USD, mas só um gatilho. Pausa. O clique do isqueiro ainda vibrava no ar. É o olhar que silencia, a presença que paralisa, a margem onde o corpo aprende a responder para não sumir. Robert olhava a brasa crescendo sozinha na ponta do cigarro. E quando o SD é o medo, quando o reforço é a ausência da dor. Tocou a lateral do gravador com os dedos, como se tentasse segurar o ritmo da própria dúvida. E se o silêncio não for vazio, mas regra? Se for o que ainda segura alguma ordem no meio do caos? Mais uma pausa. O relógio marcava o tempo com precisão de laboratório. O cigarro queimava devagar, sem ser tocado. Como é que se ensina a escuta para quem aprendeu a usar a fala como arma? Apertou o stop. O clique seco cortou o espaço. O gravador ficou mudo, mas o que ele captara ainda reverberava. Não um saber, mas uma pergunta, uma tentativa, um rastro de quem, mesmo sem respostas, já não conseguia mais fingir que não via. Faço isso pra morrer. Eu faço pra sentir. Não é delírio. Não é acaso. É quente. É meu. E se o problema não for o comportamento, mas a forma como aprendemos a olhar pra ele?